Revelada a origem da transformação de Gohan e seu real nível de poder oficial, a transformação nomeada por Akira Toriyama de Gohan Bestial. Esse poder apareceu brevemente, mas ficou inexplorado após isso, porque Gohan não participa ativamente nas sagas do mangá. Ou melhor, não participava. Hoje você vai ver o que foi aquele poder que Gohan conseguiu contra Cell Max, se é um poder divino ou não e a opinião de Goku. Para falarmos mais sobre a nova transformação de Gohan, precisamos também falar sobre a forma mística, porque as duas estão intimamente ligadas, e a forma bestial não pode existir sem a forma mística. Essa transformação foi obtida no treinamento da Espada Z, com o ritual do velho Kaioshin, e uma declaração do Kaioshin fez total sentido agora na história de Dragon Ball. Naquele momento, ele falou que Gohan podia ir, já que ele já estava pronto há cerca de 5 minutos. Então Gohan pergunta por que ele não disse isso antes, e o velho Kaioshin disse que ele era muito dramático. Então Gohan percebeu que tinha que se apressar, e o Kaioshin velho falou para ele se fortalecer como ele faz para se transformar em Super Saiyajin. No entanto, quando faz, sua aparência não muda, mas seu poder e força ganham um aumento impressionante. Ou seja, para utilizar o poder da forma mística, basta elevar o Ki, mas não precisa se transformar. Isso economiza muita energia e faz com que todo o potencial do guerreiro seja liberado em sua forma base. Então, até mesmo se o Goku tivesse a forma mística, no Dragon Ball Z seria muito melhor do que o Super Saiyajin 3, porque gastaria menos energia e ele utilizaria o mesmo poder do Super Saiyajin 3. Com seu poder finalmente liberado e o destino do mundo agora em suas mãos, Gohan foi enfrentar o Super Buu, e o resto vocês já sabem. E é aí que vem a divisão e também a conexão entre a forma mística e a forma bestial. Todo filme de Dragon Ball Super vem junto com um guia, principalmente no Blu-ray DVD, e lá a produção retrata um pouco dos pensamentos deles na hora de fazer o filme, um pouco dos níveis de poder, etc. Todo filme tem isso, Dragon Ball Super Broly teve isso, inclusive o filme Dragon Ball Super Super Hero já estava previsto desde o Blu-ray do Broly, e lá tivemos a revelação de que a forma bestial nada mais é do que a evolução da forma mística. E é aí que surge a mais intrigante pergunta acerca desse assunto: como poderia a forma mística ter evoluções? E essa pergunta é realmente uma pergunta muito profunda, já que a forma mística deveria ser completamente autossuficiente, não sendo capaz de despertar nada além de ter alguma transformação junto com a forma mística. Porque, por exemplo, se o Gohan despertasse o poder bestial, ou o Ki divino, ou qualquer coisa, até mesmo o Super Saiyajin Blue, ele não precisaria se transformar para utilizar esse poder, sendo que a forma mística é exatamente isso, todo o poder na forma base. E o velho Kaioshin durante o mangá também explica, se transformar não é tudo. Então, como poderia ter uma evolução? E a resposta é simples: a produção mudou de ideia. Sim, basicamente a produção mudou de ideia. E a forma mística começou a ser tratada como uma transformação. A forma mística nunca foi uma transformação, é simplesmente um estado normal, o poder liberado em sua plenitude. Mas agora em Dragon Ball Super, ela é encarada como uma transformação, que inclusive pode ser perdida caso o guerreiro não treine. Em Dragon Ball Z isso era inconcebível, não fazia sentido. Não dava pra perder a forma mística a partir do momento que ela não era uma transformação, é simplesmente todo o poder do guerreiro na forma base. Mas mudaram de ideia. E por que isso aconteceu? Apelo dos fãs. Sim, muitos fãs fizeram teorias a respeito do poder de Gohan, alguns falavam que o Gohan ia vencer o Torneio do Poder, alguns falavam que o Gohan ia voltar na saga Moro, mas ele só voltou nesse filme. E trouxeram exatamente a transformação que era muito absurda para algumas pessoas que duvidaram, mas que foi canonizada, que é o tal do Gohan Blanco, que chegou a virar até um meme do pessoal falando do Gohan Blanco, e o Gohan Blanco hoje em dia é canônico. E quem acha que não está muito enganado, isso tem tudo a ver com a base de fãs. Eles sim observam quem é popular, os personagens que precisam de destaque, justamente para fazer um filme e colocar o que mais venderia, o que mais agradaria os fãs. Então, sem dúvidas, todas as teorias a respeito do Gohan em Dragon Ball foram determinantes para o Gohan ganhar um filme de destaque. Se ele fosse totalmente negligenciado nas pesquisas de popularidade, ele não teria esse filme. Mas em toda pesquisa de popularidade no Japão, o Gohan sempre tem boas posições, ficando ali em segundo, terceiro, às vezes até em primeiro, mesmo depois de tanto tempo sem destaque. Então ficaria óbvio que um filme com ele daria certo. E por que Gohan conseguiu evoluir a sua forma mística? Basicamente porque ele atingiu a maturidade Saiyajin. Sim, o Gohan, quando atingiu a forma de Super Saiyajin 2, ainda era uma criança, porém os Saiyajins evoluem de um jeito muito mais lento do que o ser humano, podendo ser jovens ainda aos 80 anos. Então o Gohan, hoje em dia, tem a idade que o Goku tinha na Namekusei, e só agora que ele chegou oficialmente na fase adulta Saiyajin, e mesmo assim tá muito longe do auge. Então é normal que quando um Saiyajin se desenvolva, assim como quando um ser humano cresce, ele fique mais poderoso, e foi exatamente isso que ajudou o Gohan também, fora que o Gohan também estava evoluindo bastante, treinando escondido. Ele treinou também na saga Moro e teve uma participação até que decente, não nos níveis do Gohan, mas uma participação até que decente, e agora provavelmente ele despertou o Ki divino. Não foi revelado oficialmente se a nova transformação tem Ki divino, mas eu aposto que a transformação bestial seja a versão divina da forma mística, então ficaria bem interessante. Você que tá neste vídeo provavelmente tá gostando da saga do mangá, mas muitas pessoas que discordam
concordariam não estão nem assistindo ao vídeo. Existe também aquela parcela dos fãs de Dragon Ball que assistem ou até mesmo leem o mangá só para ver Goku e Vegeta, e essa saga vai ser a mesma coisa, assim como quem vê Boruto, muitas vezes é para ver as participações do Naruto. Mas também não acho que é uma situação de alarme como o fim de Dragon Ball faliu. Não, Dragon Ball vai passar por um período ruim sim, bem provável, mas quando o anime voltar eu tenho certeza que tudo vai voltar ao normal e Dragon Ball vai se reformular como saga. Eu quero que você comente aí embaixo quantos anos você tem. A maior parte do pessoal que assiste o canal geralmente não é muito novinha, mas também não é tão velha, só que o público de Dragon Ball massivo, aquele público do hype do Dragon Ball no Torneio do Poder, era a maioria público jovem. Muitas vezes aquele público da modinha, e o pessoal da modinha já não acompanha mais. Eu não sou público dos anos 80 e dos anos 90, mas eu acompanho o Dragon Ball antes do Dragon Ball Super existir, e eu consigo ver essas transições de geração, cada saga querendo trazer uma coisa diferente. A saga Moro, por exemplo, resgatou os conceitos da saga Cell, saga Majin Buu, por exemplo, mas foi uma saga projetada para não andar tanto, justamente para que o anime não acabe tão cedo e o mangá tenha muito material, então seguraram os personagens. Já a saga Moro tentaram dar muito mais profundidade para a história, mas ao mesmo tempo colocando muita luta, porque hoje em dia os animes precisam de mais história e até os fãs mais novinhos exigem uma história um pouco mais trabalhada. E animes como Boku no Hero ou Demon Slayer estão tomando vaga de outros animes simplesmente por terem grandes produções. Já Dragon Ball muitas vezes é só um gif na tela com os personagens se batendo. Então focar na qualidade vai ser muito importante, dar um enredo interessante, com transformações também interessantes, que é a cara de Dragon Ball, e lutas boas e impactantes. Então eles vieram pra esse lado, mas como perceberam que não deu certo, talvez por uma interpretação errada dos dados e dos motivos disso não ter dado certo, entre aspas, estão trazendo agora pra um conceito mais Boku no Hero, como falei, Boruto também, que é bem mais Nutella. Naruto, por exemplo, com os personagens criança, era uma porradaria muito grande, exame Chunin, muita coisa acontecendo, e hoje em dia tá bem mais Nutella, aquele clima ali escolar, high school, etc. E Dragon Ball quer ir pra esse mesmo caminho. E, por exemplo, a batalha de Goku contra Raditz era uma batalha com poderes muito baixos. O Trunks hoje em dia provavelmente derrotaria o Raditz facilmente. Na verdade, com certeza derrotaria. Mas ali tinha alguma coisa valendo. Muito diferente, por exemplo, do outro especial, O Retorno de Goku e seus amigos, não sei se vocês assistiram, que é um especial que Abo e Kado, dois soldados de Frieza com poderes equivalentes às forças especiais Ginyu, chegam na Terra. E eles são tão insignificantes que Goten e Trunks crianças derrotam eles e acaba sendo que esses personagens eram mais fortes que o Raditz. Não se trata apenas dos personagens abordados, dos poderes que eles terão ou até mesmo das transformações, e sim como o enredo é trabalhado, qual é a dificuldade daqueles personagens, o que eles estão enfrentando, e se Dragon Ball realmente está se levando a sério e entendendo que ele é Dragon Ball e não qualquer anime. Mas, bom, se Dragon Ball quiser parar de ser Dragon Ball e for uma escolha certa de mercado, beleza, Dragon Ball não é uma ONG e precisa lucrar. Mas de qualquer forma, eu nem acredito que esse seja o caminho certo. Comenta aí embaixo sua opinião, você acredita que sim? Deixa o like também e se inscreva se você gostou do vídeo.